Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Para manter a coerência em relação aos projetos que nós já votamos aqui para aumentos na Câmara Municipal em relação aos servidores e aumento de gratificações, bonificações e auxílios, eu também votarei contra ao reajuste aqui dos servidores nos 3 projetos em questão, né? O primeiro que vai reajustar em 20% o vale-refeição, o que reajusta 20% do auxílio nutricional, que dá bônus de 800 para ativos, inativos e pensionistas, e que vai trazer um impacto para a administração de 11.872.000 e para um impacto da Camprev de 11.109.000. Eu também votarei contra no segundo projeto, onde cria 55 gratificações de função, um cargo de secretário adjunto e vai ter um impacto anual de 5.778.000. Também votarei contra o terceiro projeto, que cria 3 funções gratificadas para servidores de carreira com impacto de 126 milhões. Eu não sou, para esclarecer, contra o aumento por si só. Eu sou contra o aumento sem a economia, a contrapartida da máquina pública para conceder esses aumentos. Então, eu vejo o discurso aqui, principalmente dos meus colegas de esquerda, né, que defendem ferrenhamente o servidor público, mas eu não vejo ninguém defendendo o cidadão que paga o imposto, né? O número de servidores públicos no município é pouco mais de 1%. Os abastados, aí, os ricos, como foi falado, também é outro 1%. Os 98% da população são pessoas que não tiveram reajuste nenhum durante a pandemia e, muito pelo contrário, tiveram desemprego em massa e perda de salários. Não tem muita maioria não tem 13º, não tem vale, não tem bonificação, não tem nada. E a máquina pública sempre está reajustando com todo o direito, está previsto em lei, Constituição, o servidor merece, o debate não é esse, mas a questão é que o pagador de imposto, que é o patrão, é o que paga os nossos salários do servidor público, ele está cada vez mais defasado. A gente sabe que é uma saia justa para o prefeito, porque o município ele só fica com 10% de tudo que é arrecadado e 90% vai lá para a União. Então, o problema está lá em Brasília, mas eu não vejo os partidos políticos aqui, começando pela base dos nossos vereadores, prefeito e tudo mais, uma pressão em cima desses partidos para cobrar as reformas que o Brasil precisa. A gente precisa de um pacto federativo para os recursos ficarem mais no município. A gente precisa da reforma tributária, administrativa, reforma política. A gente precisa de privatizações. A gente precisa combater privilégios, precisa combater a corrupção. A gente vê tanto a esquerda quanto a direita. Conclua, vereador. Então, concluindo, presidente, votarei contra. Obrigado pelos minutos aí. Obrigado. Isso aí é o que eu estava falando no primeiro encaminhamento, não consegui finalizar. A gente sabe o desafio que a administração pública municipal tem para lidar com o orçamento, né? Como eu disse, eu não sou contra o aumento em si só, gostaria que esse aumento fosse muito maior do que está sendo, mas a gente tem na Constituição brasileira o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, a situação, como eu disse, de 98% da população é precária, o desemprego em massa, não existe nenhuma garantia de salário, de bonificação, de vale, de nada, e temos que pagar os impostos em dia. Foi falado novamente aqui dos empresários ricos, etc., mas eu digo que isso é 1% da população, e os 98% que pagam o salário dos servidores continua passando o perrengue sem nenhuma gratificação e coisas do tipo. Sabemos, como eu falei, que o desafio é nacional, é muito mais nacional do que municipal. Temos que ter esse pacto federativo, os partidos precisam lutar pela revisão do pacto federativo, para que fique mais recursos no município, não apenas os 10% que ficam hoje. A gente precisa aprovar essas reformas. A questão da reforma administrativa é importantíssima, porque vai trazer a meritocracia para valorizar os bons servidores
Então, sim, aqueles que precisam, que fazem hora extras e que dão mais do que os outros, precisam sim ser valorizados através de gratificações e bonificações, e não aumentando o teto para todos, né? Então, a gente precisa saber separar aí quem é quem e fazer a meritocracia nesse sentido. Foi dito também pelo companheiro Paulo Haddad sobre os esforços que o governo municipal fez do programa do país e tudo mais, e eu sou um dos maiores defensores e propagadores de todos esses esforços que o prefeito fez, que o governo fez, e são muito bem-vindos. A gente precisa de muito mais, né? Eu tentei criar uma comissão na sacada para a gente modernizar a gestão da Sanasa, que não foi para frente. É um dos meios que a gente consegue enxugar recursos, a gente precisa modernizar, não digo privatizar totalmente, mas abrir o capital para que incremente a Sanasa, a própria IMA, as empresas da administração municipal precisam ser modernizadas e não só ficar ali com inchadas e gerando despesa como é hoje, né? A gente precisa, sim, enxugar os cargos comissionados, precisamos reduzir secretarias. Conclua, vereador. Isso é um desafio muito grande. Então, no próximo discurso de caminhamento eu termino novamente. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, eu vou tentar concluir, então, meu raciocínio, que nos 3 discursos aí o tempo é curto e eu não consegui concluir, né? Eu não entrei no mérito em nenhum dos discursos dos 4 projetos que nós votamos hoje para gratificações, aumento de salário, bonificações. Acho que o som está aberto, presidente. Eu sei, pode falar, é que eu estou... Tá, eu não entrei no mérito dos projetos porque eu acredito que o maior problema é o problema estrutural, é o problema nacional, como eu já disse. Sabemos do mérito dos servidores, foi citado os médicos e muitos outros aí merecedores, procuradores de carreira e tudo mais, que estão atrelados aí devido a uma lei federal ao teto municipal, né? Então, independente do merecimento deles, apelo novamente para a questão da razoabilidade, a questão do tempo que nós estamos vivendo pós-pandemia, a realidade socioeconômica do país, do nosso município. Eu acho que esses aumentos não condizem com o momento e com a realidade do nosso município. Então, volto a frisar que precisamos das reformas, principalmente administrativa, para flexibilizar esses vínculos com o teto salarial, para a gente ter as outras reformas políticas, principalmente, porque nós tivemos aí a votação de 5 bilhões para o fundão eleitoral, e eu não vi nenhum partido, além do Partido Novo, indo para a rua, indo contra esse fundo eleitoral. Todas as reformas que deixaram de ser feitas porque não houve empenho dos políticos, do governo, dos partidos, para que essas reformas fossem realizadas. Então, tudo isso impacta no orçamento da União, que fica com 90% do bolo e 10% para o município, e a gente se vê vítima desse cobertor curto aqui. Então, nós vamos ficar sempre enxugando gelo, contando moedinha para resolver os problemas. Então, mais uma vez eu friso, não é questão de mérito, acho que todos os servidores merecem, mas o pagador de impostos, 98% da população, que não é nem servidor e não é nem os ricos empresários, que pagam a maior parte dessa conta. Por isso, eu votarei contra esse projeto do aumento do salário de prefeitos e secretários. Obrigado, presidente.